Prodocência, que é um programa de consolidação das licenciaturas, né, financiado pela CAPES. Uma das principais finalidades é consolidar as licenciaturas em termos dos projetos, para que esses projetos tenham recursos tanto da parte mobiliário, física, como também de material de consumo. E principalmente articular as licenciaturas para um objetivo único, que é melhorar a qualidade da educação. Então, qual foi o maior desafio? Escrever o projeto de forma que unisse as duas licenciaturas, tanto a licenciatura de matemática quanto a licenciatura de pedagogia. Essa união não foi tão simples, porque apesar de ser dos cursos, mas assim, os professores não tinham os dois cursos não trabalhavam juntos. E essa foi a maior dificuldade. Mas assim, essa dificuldade só foi de início. Como cada professor fazia na sua casinha, no seu lugar, cada um fazia seu trabalho, uns faziam de extensão, outros faziam de pesquisa e outros faziam de ensino. Então a Prodocência ele juntou todos esses projetos, pesquisa, ensino e extensão, e esses projetos começaram a se dialogar entre si. Os professores envolvidos eles se engajaram e todos trabalharam de forma colaborativa, não importando a questão se era de matemática ou se de pedagogia. Teve momentos que a gente não era de curso, nós éramos do projeto do Prodocência da UFT, daqui do campus de Arraias, da Universidade Federal do Tocantins, do campus de Arraias. O Laboratório de Práticas Pedagógicas é um laboratório que foi pensado para ser um espaço interdisciplinar. E esse espaço interdisciplinar que envolvesse professores do colegiado do curso de Pedagogia, junto com acadêmicos do curso, e desenvolver ações com projetos, atividades de ensino, de didática, de metodologias dentro do laboratório. Porém, nós tínhamos uma distância muito grande entre conseguir o espaço físico do laboratório e estrutura mínima para as ações efetivas dentro do laboratório. E com o programa Prodocência, que é o programa de consolidação das licenciaturas, nós conseguimos um recurso mínimo para a estrutura mínima também que nós precisávamos para fazer com que os projetos caminhasse. Então, com a aprovação, nós conseguimos data show, notebook, máquina fotográfica, filmadora, gravador, e material de expediente, de custeio,
que fez com que os professores que já tinham, a princípio, uma ideia e já visualizavam o projeto, conseguisse articular ensino, as atividades de ensino, com os seus projetos de extensão, com a pesquisa. O LEMAT ele veio como um programa de extensão, né? Ele foi cadastrado como um programa de extensão inicialmente, e vinculado a eles foram criados projetos de extensão. Então o LEMAT ele era como se fosse um projeto guarda-chuva e os outros projetos vinham e entravam como aporte ao laboratório. Nessa perspectiva veio o Clube de Matemática, o Aprendendo Matemática, a formação contínua de professores que ensinam matemática, elaboração de atividades quilombolas. Como é que você está cortando? E se eu perguntasse agora para você, ao invés de dobrar 3 vezes, eu tivesse dobrado só 2? Porque vocês conseguiram resolver por causa do barbante, né? Mas vocês não observaram como é que foi? Esse projeto, hoje a gente está se encontrando aqui, vocês podem ver que tem vários alunos que são das escolas de Arraias. Nós temos aqui alunos do 7º, 8º e 9º anos, hoje da escola JBC, Joana Batista Cordeiro, mas sempre nos reunimos com alunos de todas as escolas, escola municipal, escola particular, estadual. E esses alunos, eles vêm para cá porque eles já têm uma facilidade de aprender matemática. Os professores deles selecionam nas escolas e eles vêm trabalhar com a gente atividades diferenciadas, atividades dedutivas, intuitivas, onde o que eles usam principalmente é o raciocínio lógico. Isso é uma forma de estimulá-los, já que eles gostam e têm facilidade, a estudarem e a buscarem a matemática cada vez mais. Então, nós nos reunimos, hoje nós temos aqui 16 crianças, não são crianças, né, são adolescentes, mas que vêm estudar matemática. Eles já estudam na sua escola e vêm no contraturno para desenvolver esse tipo de atividade. E as atividades hoje, são principalmente baseadas nas atividades da UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O Clube da Matemática, ele é um projeto do professor Adriano e da professora Gisele. E é um projeto muito interessante que trabalha justamente com aqueles alunos que não têm dificuldade em matemática, que geralmente se procura trabalhar com esses alunos que têm dificuldade em matemática. E esse projeto deles está ligado ao quê? Está ligado justamente por, aqui no campus de Arraias, ser um polo das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. Ainda falando do LEMAT, um dos objetivos deste espaço foi possibilitar um lugar para o estágio supervisionado. O estágio supervisionado, ele é, em muitos lugares, tido como algo a ser cumprido, horas a serem cumpridas, fichas e formulários a serem preenchidos, sem um objetivo específico. Nós colocamos como um dos objetivos do LEMAT que ele fosse um lugar de pesquisa, de estudos, de experimentação de ações para serem implementadas durante o estágio. Então o LEMAT ele passou a ser como se fosse o espaço privilegiado do desenvolvimento do estágio supervisionado. Então os professores de estágio começaram a trazer os seus alunos para esse espaço com atividades teóricas e práticas. E quando da ida a campo, que esse material começou a sair desse espaço, começou a se deslocar. Então, materiais pedagógicos, como jogos, como sequências didáticas e entre outras atividades que aqui foram produzidas, começaram a ser levadas para a escola pelos nossos estagiários ou bolsistas de projetos ou alunos envolvidos nos projetos. Isso começou a promover uma circulação desse conhecimento produzido neste lugar. Agora
Agora a gente já sabe que quando eu dobro, eu realmente dobro, tem que dobrar o valor. Então o número de corte vai sempre dobrar. Agora a pergunta era quantos fiapos eu obteria. Vamos observar como é que ficou. Quando eu tinha um ponto de corte, quantos fiapos eu obtive? Quando eu tinha 2 pontos de corte, quantos fiapos eu obtive? 4 pontos de corte, que número foi esse aqui? 5. Com 8 pontos, quanto que eu vou obter? Então, não mais ficou restrito ao espaço geográfico, ao espaço geográfico deste laboratório, os conhecimentos e as atividades aqui produzidas, elas começaram a caminhar. E o interessante é que tivemos isso tanto durante o estágio, quanto de alunos que se formaram e começaram a vir a buscar material emprestado, né, com consignação, para levar e desenvolver em suas salas de aula. O interessante do Prodocência é que o leque de pessoas, de alunos e de professores que eram atingidos era grande. Como? Nós atendíamos os projetos em geral, professores da educação básica, os alunos da educação básica, a exemplo, como o projeto da professora Maria Emília, que trabalha com a resolução de problemas matemáticos. O Clube da Matemática, que trabalha com alunos também da educação básica. E os projetos de formação, que trabalham com os professores da educação básica, com formação contínua de professores de matemática e o de ensino de ciências. E outros professores, e também outros trabalhos, como a exemplo da professora Maria Santana. Trabalha com gênero, que também teve uma experiência com professores na formação de professores na educação básica. Aqui, ó, igual a primeira linha que nós fazemos, depois de dobrar, vamos dobrar lá, fica mais fácil quando se faz o tangã, 7 peças assim na mão. Todo mundo já aprendeu a primeira parte, né? Cortando aqui, peguem a tesoura para andar mais rápido. Aqui, gente, cortada já. Eu já estou com o meu pronto.
trago basicamente a discussão de gênero e diversidade, né? As duas temáticas eu abordo. A identidade de gênero, eu trago dentro de gênero os artefatos culturais, que são a discussão das propagandas, dos vídeos, como que essa propaganda, como que esse vídeo influencia a sociedade. Né? Como que a música que eu canto, que eu toco, que eu estou lá com a criança cantando, ela influencia, ela traz uma ideologia. Então eu trago dentro dessa discussão os artefatos culturais, né? Eu trago a discussão da teoria de gênero, né? De onde ela partiu, a teoria sociológica de gênero, porque a minha discussão é dentro da sociologia, né? E eu trago também a discussão, de certa forma, da prática da diversidade cultural, com atividades práticas, de como abordar essa questão dentro da sala de aula, de como abordar essa questão na sociedade. A música inteira, né, ela vem justamente pegando isso, né? Sim, já saiu outras versões, né? Vou sim, quero sim, minha mulher não manda em mim, manda em mim, né? Eu não vou passar toda a música, mas é justamente essa, né? Nós temos vários pontos para ser debatidos com relação às duas músicas, né? E daí, se eu quiser farrear, vou beber todos, não tô nem aí, né? Já essa outra música, o que ela coloca, né? Vou não, quero não, o outro cara pergunta, né? Você quer beber? Quero não, né? Não posso não, minha mulher não deixa. Qual é a discussão que a gente faz hoje sobre isso, né? Cara, não vou beber hoje não, minha mulher hoje está enchendo o saco, né? Por que será toda essa discussão? O masculinismo que foi falado no vídeo, né? Ele começa a mudar de figura. Ou seja, a provedora da casa já é a mulher, cara, não sei não. Se eu for, com certeza alguma coisa vai acontecer em casa. Né? Aquela outra propaganda também que o cara faz assim, aí os colegas ficam rindo. Ele fala, é uma parada semana que vem pra ele culpar. Né? Ou seja, amor, eu amo você, né? Já tá garantido, né? Então são essas discussões que a gente tem que fazer com relação às músicas, as propagandas, os filmes, né, que passam. Tem que trazer isso à tona para da escola. A gente pode pensar, não, é simples a discussão. Não é nada simples. Nós cantamos e reproduzimos o que a sociedade quer que nós reproduzamos. Né? Então eu preciso atentar para isso. Vamos então para o intervalo rapidamente, 10 minutinhos, a gente volta para a oficina, faz e vamos embora. Certo? Bom, com relação à questão da formação dos acadêmicos do curso de pedagogia principalmente, mas nós não temos só pedagogos que já vêm fazendo essa discussão comigo, temos também alguns alunos da matemática. Isso tem sido enriquecedor na prática desses alunos, dos acadêmicos, como também dos professores da educação básica, porque no curso que eles fazem com a gente aqui, né, no curso de extensão, eles estão nesse intercâmbio, ou seja, alunos da pedagogia com professores da educação básica. Então, esse curso, na verdade, ele vem, de certa forma, enriquecer, né, ele vem desvendar, que eu coloquei, né, que são questões que já vêm sendo debatidas em grandes centros. Mas em cidade pequena, como ainda Arraias, em estados pequenos como o nosso ainda, é uma discussão que ainda está começando. Por quê? Porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de compreender a questão da sexualidade. Então, para a formação dos professores, é mais do que urgente, eu sempre coloco isso no que eu escrevo, né? É mais do que urgente, é mais do que necessário fazer. Né? É uma questão de democracia e de humanidade, porque são discussões que eu trato da formação do ser humano. Então, quando eu compreendo o ser humano como ele é, na construção da identidade, da diferença, né, do preconceito, da homofobia, eu estou querendo compreender esse homem enquanto cidadão, de certa forma. Então, para a formação dos professores, está sendo extremamente importante, né, essa discussão no currículo da graduação e nessa interação, né, que eu tenho feito com os alunos na educação básica também com os professores da rede pública, porque o curso ele também tem professor da rede pública. E eles têm, de certa forma, nos depoimentos colocado que muito do que nós fizemos no curso, eles têm aplicado na sala de aula. Então, eles têm visto que não é difícil fazer, né? Que basta ter algum direcionamento nessa discussão de sexualidade para, de certa forma, eles provocar essa discussão. Porque o que os professores alegam também é que, além de ser um tabu, a família também dificulta a discussão, né? E como a família dificulta, o professor fica sem saber o que fazer. Então, eu tenho colocado para eles no curso experiência de professores do curso que fizeram em Palmas, né, discussões, provocando as discussões sobre isso, e eles têm aplicado na sala de aula. Então, tem sido extremamente importante para a formação inicial e para
para a formação continuar também dos professores da rede pública. Sempre quando a gente tenta fazer um projeto desse, principalmente de extensão, é fazer o link entre os professores de educação básica com os alunos da graduação. Porque aqueles alunos da graduação serão os professores da educação básica. Então, o quanto a gente conseguir fazer com que essa distância entre alunos de graduação com professores de educação básica diminua, eu acho que o projeto ele está no caminho certo. Não importa se é de pesquisa, se é de extensão, se é de ensino, mas se está unindo a questão da licenciatura dos alunos de graduação para os professores de educação básica, essa distância diminua, é muito interessante. Então, boa parte dos trabalhos, dos projetos, acabaram culminando em resumos, em artigos, em capítulos de livros, publicados Brasil afora, em anais de eventos, livros publicados aqui pela universidade ou revistas indexadas, no sentido de que professores e alunos fazendo leituras e vivenciando práticas, e nessas práticas refletindo sobre elas, produzindo conhecimento científico. Quem é que gosta de matemática? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E os demais? Quem é que não gosta de matemática? E tem uma galera que quem que é do mais ou menos aí? Porque, tem gente que não levantou nem não gostar, nem não gostar e nem mais ou menos. Como é que é essa história? Bom, mas na verdade a gente não tem que gostar ou deixar de gostar. A gente precisa, mais do que nunca, aprender a aprender. E se a gente aprende a aprender, a gente também aprende a gostar. Tem algumas coisas que a gente aprende a gostar. Tem outras que a gente aprende que não deve gostar. Né? Matemática é uma das coisas que a gente precisa aprender a gostar. E aí está o nome do projeto de extensão, Aprendendo Matemática. E aí já vem a história do nome Aprendendo. As relações, ou muitas das relações que se estabelecem no dia a dia, são relações matemáticas, ou matematizáveis. E aí algo pode ser matematizável por alguém que compreende conceitos matemáticos, que estabelece determinadas relações e a partir daí formula hipóteses, chega a determinados modelos matemáticos ou leis ou funções matemáticas. Então, é nessa perspectiva que nasce o projeto Aprendendo Matemática.
lançar as produções do Prodocência, e nesse processo de produção nós conseguimos construir um livro que está exatamente com o nome do nosso seminário, Construção de Saberes em Laboratórios, Ensino e Pesquisa mediados pela Extensão. Os organizadores, então, foram o professor Rocheland, o professor Khaled e eu. Né? Nessa publicação, nós tivemos artigos de professores e acadêmicos de atividades, né, elaboradas durante o período do projeto. Então, são textos de forma mais científica, né, refletindo sobre esses processos vivenciados. Esse livro, Construção de Saberes em Laboratório, o livro do Prodocência, né, que são as experiências do Prodocência, é organizado pelos professores Rocheland, pelo professor Khaled e a professora Raquel. Esse é um livro sonhado por todos nós, né, do participantes do programa, e na verdade não são só os professores, os alunos também participaram dessa discussão. Então é um livro que traz, né, de certa forma, experiências, são artigos, mas que traz experiências, práticas vivenciadas aqui dentro da instituição, dentro da universidade. Ele traz relatos de experiência acompanhado de uma certa base teórica, de uma quantidade mínima de base teórica, mas mais direcionado para relatos de experiências. Porque no início do Prodocência, o que é que nós pensamos? Nós vamos querer um livro, um material para o professor de universidade ou para os professores de educação básica. Então, se a gente fizesse um material muito teórico, existiria uma grande possibilidade dos professores de educação básica não utilizar. Achar bonito, mas não ter nem oportunidade de ler nem utilizar, ver os trabalhos que tem dentro do material. Então, a gente pensou nessa ponte para que o professor seja um trabalho, seja um material que o professor da educação básica, quanto os alunos da licenciatura, juntamente com o professor nas disciplinas, possam utilizá-los. Então, temos um livro que ele basicamente traz os relatos de experiências justamente dos projetos vinculados ao Prodocência e aos laboratórios, tanto o LEMAT como o LAP, e temos 3 cadernos pedagógicos, ou cadernos de atividades. Então, isso para nós é um dos fundamentos da formação do profissional da educação, que ele precisa ter tanto uma formação profissional acadêmica, mas também uma formação científica, porque o professor, ele é um profissional, como a grande maioria hoje, que não pode mais se desvincular da pesquisa, né? A pesquisa é uma ação que é eminente do seu fazer. E tendo essa iniciação dentro do período de formação, na sua graduação, para nós é uma conquista também, e o LEMAT acabou viabilizando boa parte dessa parte de iniciação à docência, tanto servindo como espaço de desenvolvimento de atividades ou como lugar de consulta, de pesquisa, de busca de material e inclusive reuniões para desenvolvimento dos projetos. E o interessante é que temos alunos que estão fazendo hoje mestrado, que não é especificamente na educação, mas dentro da matemática pura, mas que tiveram experiência dentro da formação de professores e da questão educacional. A meu ver, isso é muito importante, porque mesmo que o aluno ele não queira esse caminho para a formação de professores, mas como o curso é de licenciatura, nós não podemos privar que ele tenha pelo menos essa experiência. Que nós acreditamos que vai ser, deve ter alguma contribuição futura quando ele for professor de educação básica no nível superior. Que a gente percebe essa fragilidade no curso da relação teoria-prática,
O laboratório está servindo de experiência para isso, para diminuir essa distância. Então, a experiência também de dialogar com o diferente, dialogar com aquele que aquele que pensa diferente, com as ideias diferentes. Então, isso para nós está sendo uma atividade, uma experiência rica, uma ação que vai ficar para os próximos que virão de coordenação, que vão assumir outros trabalhos, que vão desenvolver outras propostas. Então, para nós, foi efetivamente uma experiência muito rica. Estes exemplos nos trazem indícios de que essa formação prática tem surtido efeito e ela tem indicado caminhos que os professores podem seguir. No momento em que um aluno, em sua formação, consegue produzir um material e desenvolvê-lo, acreditando que isso vai ensinar alguém um conteúdo, nesse caso a matemática, e que ele volta para buscá-lo e volta para buscar atividades que outros colegas já planejaram, e ele chega e diz assim, professor, cadê aquele material que o fulano de tal fez, que eu assisti uma apresentação dele, eu estou querendo desenvolver lá na minha turma, porque agora eu vou trabalhar o conteúdo que ele desenvolveu com aquele recurso. Então, isso para nós é um indício, é uma pista de que nós estamos num caminho e acreditamos nesse caminho, de que as pessoas precisam ter uma formação e que ela faça sentido para esse indivíduo, né? E que ele possa utilizar essa formação no exercício da sua profissão.